Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor para a leitura do texto que está em Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículos 1 a 11. Podemos fazer a leitura? Todos já encontraram o texto? Alguém precisa que espere um pouquinho mais? Podemos, né? Sem barulhinho de folhas. Então vamos lá. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor, seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, temos diante de nossos olhos, diante de nosso coração, Senhor, o texto das Escrituras, o texto das sagradas Escrituras, as sagradas letras poderosas e capazes de nos tornar sábios para a salvação. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, ó Deus, na exposição do texto bíblico, Senhor. Ajude-me, por favor, fale ao nosso coração, edifica a nossa vida e que nós possamos ouvir claramente a voz do Senhor nos falando nesta manhã. Em o nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um amigo meu que é pastor em São Paulo postou no seu Instagram um texto atribuído a uma escritora chamada Mia Cafieres, de uma universidade, de um seminário teológico na Austrália, o Whiteley College. E ela diz algo muito interessante sobre a quaresma. A palavra quaresma tem a ver com 40, e ela se refere a esse período compreendido entre a quarta-feira de cinzas, no caso dia 2 de fevereiro, e a quinta-feira santa, dia 2 de abril de 2026. Período esse que é considerado entre os cristãos como um tempo de preparação espiritual para a Páscoa. A Mia Cafieres diz que períodos de 40 dias nas Escrituras reiteram o fato de que Deus se encontra conosco nesses tempos de crise, de teste, ou mesmo nesse tempo intencional, como é o caso
desse período da quaresma em que pessoas intencionalmente planejam se guardar, se separar, planejam se dedicar às práticas da fé cristã. Diz a Mia Cafieres que apesar de 40 dias na arca, 40 anos no deserto, ou 40 dias de tentação, terem parecido um tempo de solidão, um tempo árido, vazio, intimidador, enfadonho e entorpecente, esses tempos foram o tempo no qual as pessoas se encontraram com Deus. E Deus as acompanhou, mudando seus caminhos e sua direção. Estes são períodos nos quais as pessoas que passaram por isso saíram deles tendo encontrado a Deus, tendo experimentado sua presença e foram transformadas por isso. A quaresma é, portanto, um período de 40 dias dedicado a reconhecer a nossa necessidade de Deus. Um tempo geralmente acompanhado por jejum, oração e confissão dessa necessidade que nós temos de Deus. Quem aqui necessita de Deus? Algumas pessoas, a maioria, graças a Deus. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos desesperadamente de Deus, irmãos. E a propósito disso que acabo de dizer, a respeito da quaresma, eu quero lembrar a igreja que nós estamos em um período, em um tempo de oração, em um tempo de preparação, todos os dias às 7 da manhã até a quinta-feira da Semana Santa, mantendo o nosso coração alinhado com a palavra, alinhado com os propósitos de Deus, alinhados com a nossa dependência, com a necessidade que nós temos, com o anseio que nós temos de que Ele venha a nós, ao nosso encontro, de que Ele nos supra, que Ele nos socorra. O texto base da mensagem de agora de manhã, Mateus 4, 1 a 11, descreve a tentação de Jesus no deserto, que durou 40 dias e 40 noites. O número 40 na Bíblia é usado geralmente com extensão de tempo, caracterizando um período crítico na história redentora, como foi os 40 dias em que choveu nos dias do dilúvio, e Noé e sua família e aqueles animais que Deus mandou ele colocar lá permaneceram na arca. Foi um tempo de crise no plano redentor, na história redentora. Mas temos também esse período de teste, 40 dias e 40 noites. Deus, quando deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés, Moisés subiu ao monte, Deus aguardou, Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, antes que Deus entregasse as tábuas da lei para Moisés. E foi um período de teste para o Senhor, para o nosso Salvador. Apesar do versículo 1 dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não devemos pensar que isso significa que Jesus foi tentado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Embora Deus a ninguém tente, como Tiago diz lá no capítulo 1 e no versículo 13 da sua carta, nossas tentações estão incluídas no seu soberano plano para o nosso bem. Se vencermos, seremos fortalecidos. Se sucumbirmos, se fracassarmos, deveremos reconhecer com mais clareza
nossa necessidade de mais santificação e graça. Que o Senhor faça chover sobre nós perdão e graça. Faz chover perdão e graça sobre a minha vida, Senhor. Faz chover perdão e graça e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do teu amor, eu preciso. E você também precisa? O Salvador foi testado, foi submetido ao teste. Foi submetido a uma prova. Tão logo saiu do batismo, das águas do batismo, tendo o testemunho do Pai, de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho escolhido. Ele é testado. A tentação de Jesus, versículos 1 a 11 de Mateus 4, ela faz paralelo com a prova de Israel no deserto. Os 40 dias de Jesus correspondem aos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, conforme Números 14, versículo 34. Sua tentação, a tentação de Jesus, evoca Deuteronômio 8, 1 a 5, passagem que Jesus cita em resposta a uma das tentações. Como a gente vê aqui no versículo 4, Jesus, porém, respondeu, e ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, para ser mais exato, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A experiência de Israel no deserto foi então um tipo ou a sombra da tentação de Jesus no deserto, depois do seu batismo. As tentações aqui nesse texto, elas apelam para as motivações do coração humano, para as motivações da vida comum, da vida humana, impulsos físicos, orgulho e anseio por posses, anseio por conquistas. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 16, diz-nos o seguinte: porque tudo o que há no mundo, e aí ele pormenoriza o que ele quer dizer com tudo o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas cada uma dessas tentações tem por alvo especialmente o Cristo, o ungido, o Messias. Satanás desafia Jesus a provar a veracidade das palavras ditas pelo Pai no seu batismo: este é o meu filho. No capítulo 3, no versículo 17, versículo imediatamente anterior aí ao capítulo 4, uma voz dos céus dizia, o que dizia? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me realizo, em quem encontro o meu prazer, o meu contentamento, o meu deleite. E como é que Satanás tenta isso? Quando ele diz: se você é o filho de Deus, como ele disse, para que você está passando fome aí, rapaz? 40 dias sem comer. Vejamos então cada uma das tentações, irmãos. A primeira tentação é a tentação de transformar pedras em pães. Versículos 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação do diabo ataca a necessidade básica da vida humana. Uma necessidade básica: o alimento. Versículo 2 diz que Jesus teve fome. Após um longo período de jejum, 40 dias, ele teve fome. Israel também experimentou grande fome no deserto. Êxodo 16, 3 e Êxodo 24, 18. Nos mostra esse período em que Israel experimentou fome no deserto. E Deus saciou a fome deles, enviando o pão do céu, enviando para eles o maná. Então, assim sendo, ao lançar dúvidas sobre a filiação divina de Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, o diabo tentou fazer com que Jesus provasse o que Deus Pai havia recém-declarado no versículo 17 do capítulo 3, este é o meu filho amado em quem me agrado. O diabo disse: então, resolve o problema da sua fome. Faça algo. Deus não supriu, Deus não sustentou o povo dele no deserto, mandando maná do céu. Faça algo. Satisfaça a sua fome. A tentação de transformar pedras em pães, meus irmãos, era que Jesus providenciasse milagrosamente pão para suprir suas próprias necessidades. Assim como Deus havia milagrosamente providenciado o maná para Israel. Mas Jesus, graças a Deus, contrariando a vontade do diabo, ele responde citando a Escritura, Deuteronômio 8,3, como eu já disse: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ao citar toda palavra que procede da boca de Deus, Deuteronômio 8,3, Jesus está afirmando, meus irmãos, para o diabo, que Deus, além do maná, Ele também deu instruções, Ele também deu orientação para Israel no deserto. Jesus assim demonstra que não desistirá de sua confiança em que o Deus Pai lhe fará provisão, como nós veremos no texto. Jesus não ostenta sua própria glória, operando um milagre. A Bíblia diz que Jesus foi tentado à nossa semelhança em quantas coisas? Todas. Jesus foi tentado à nossa semelhança, Hebreus fala disso, em todas as coisas. Ele foi tentado como homem. Ele foi tentado na sua humanidade. Ele suportou a tentação na sua humanidade. Ele não lançou mão da sua prerrogativa divina, do seu poder divino, para resistir. Então, ao não ostentar sua própria glória, realizando o milagre como o diabo pediu, Jesus demonstra confiança na palavra do seu Pai. Eu confio na palavra de Deus. Deus deu orientação, Deus proveu, Ele proverá. Queridos irmãos, a espada do Espírito é a palavra de Deus, como diz Paulo em Efésios, ao falar da armadura de Deus.
que todos nós devemos tomar. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e Jesus confia na suficiência da Escritura para obter vitória na sua luta espiritual. Nós também precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com o seu exemplo. Na sua humanidade, ele suporta o tentador. Na sua humanidade, ele resiste à tentação pela palavra, confiando em Deus e confiando na suficiência da sua palavra. Nós também precisamos confiar na suficiência da palavra de Deus, todos os dias. Vamos, então, à segunda tentação, que foi testar a Deus, ou provar a Deus, para alcançar glória pessoal. Versículos 5 a 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aleluia. Apesar do versículo 5 dizer que o diabo levou Jesus à cidade santa, não devemos achar, não devemos pensar que é o diabo que está no comando. Pode parecer que seja isso, mas não é. Só parece. Quem está no comando é o Espírito. Lá no versículo 1 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem está no controle, quem está no comando ali, não é o diabo, mas é o Espírito. O Espírito continua a conduzir Jesus. O tentador sugere que Jesus se jogue do alto do pináculo do templo abaixo. Jogue-se daqui. E ele cita o salmo que nós lemos. Qual foi o salmo que nós lemos no início do culto? O diabo também conhece o Salmo 91. O pináculo do templo, irmãos, tinha 90 metros de altura acima do solo, lá do Vale do Cedron. É muita altura. Se alguém saltasse de uma altura dessas, isso provavelmente resultaria em morte ou em lesões muito graves. Mas o diabo usa a Escritura para seduzir Jesus com a promessa do Salmo 91. Pula, rapaz, se jogue daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e versículo 12. O diabo usando a Escritura para testar Jesus, para tentar o Salvador. O diabo tenta se contrapor ao uso que Jesus fez da Escritura anteriormente. Jesus acabou de citar Deuteronômio para ele e falou: você conhece a Bíblia? Eu também conheço. Vamos lá, vamos de Salmo 91 agora. Mas o diabo omitiu
intencionalmente. No versículo 11, o versículo termina assim: para que te guardem em todos os seus caminhos. O diabo pulou essa parte, comeu essa parte. Deus é poderoso para guardar você em todos os seus caminhos. Ele era poderoso para guardar Jesus em todos os seus caminhos, inclusive lá no deserto. E mais, um pouquinho à frente, no versículo 13 do Salmo 91, o diabo omitiu outra coisa. Porque diz assim: você calcará aos pés a serpente. O diabo não falou essa parte, que aquele que é o fiel, aquele que está abrigado e que tem depositado a sua confiança em Deus, é poderoso para calcar aos pés a serpente, para trazer a serpente debaixo da autoridade do nome de Jesus e debaixo dos nossos pés. É muita presunção do diabo querer tentar a palavra, ou tentar com a palavra, aquele que é o verbo. Querer tentar com a palavra aquele que é a verdade. A palavra personificada, ou a personificação da verdade. Então, no versículo 7, Jesus diz, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O Senhor está apegado em Deuteronômio. Deuteronômio 6:16. Não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Jesus triunfa sobre essa tentação, meus irmãos, ao citar a advertência de Moisés aos israelitas contra o ato de testar a Deus, como eles haviam feito lá em Massá. Está em Êxodo 17, 2-7 e é repetido em Deuteronômio 16. Moisés diz: não ponham o Senhor à prova. Moisés disse isso para Israel. Jesus tem noção, Jesus conhece a verdade, e ele teria sido culpado do mesmo pecado praticado por Israel, se ele julgasse necessário provar o poder de Deus saltando do pináculo do templo, em uma tentativa de alcançar glória pessoal. Porque imagina, Jesus está iniciando o ministério dele, se ele salta daquela altura, 90 metros de altura, e cai em pé, íntegro, inteiro, muitos iam dizer: eu vou seguir esse cara, vou seguir esse mestre. Jesus não estava preocupado em atrair seguidores, porque Jesus tinha como propósito começar o seu discipulado. Jesus está interessado em discípulos, não em seguidores. Graças a Deus, Jesus não caiu nessa tentação também. Louvado seja o nome do Senhor, mas ainda falta a última. A tentação de ser rei sem cruz. A tentação de alcançar a autoridade, o domínio, a realeza, sem passar pelo sofrimento, de ter o domínio sobre todos os reinos. Versículos 8-11. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A Bíblia diz tudo da reforma.
ela comenta esses versículos dizendo que foi permitido ao diabo criar diante de Jesus uma visão espiritual de todos os reinos do mundo e a glória deles. Naquele momento ali na tentação do deserto. Porque não existe no mundo, não há, meus irmãos, em nenhum lugar do mundo, uma montanha tão alta de onde se poderia ver tudo, todos os reinos do mundo. Suba até o Everest e você vai ter a visão de uma parte da região onde ele está. Mas não existe. Só existe um lugar que tem a visão de todos os reinos do mundo todo. Qual é o lugar? É Deus no céu. Deus vê todos os reinos, todos os domínios, todos os povos, nações, todas as tribos. Pode subir. Não, não sobe hoje não, porque deu problema ali na Serra do Vulcão. Com tanta água que desceu. Vai no Pão de Açúcar, você vai ter visão de alguma coisa. De alguns pontos aqui, de lajes, casas mais altas, à noite, uma noite bem escurinha, bem estrelada, a gente consegue ver o Corcovado. Alguém já teve essa oportunidade? Não? Sim. Tá um ali que não me deixa mentir, graças a Deus. Eu vi uma vez de uma laje onde eu estava, à noite. Mas não há. Não há nenhum lugar de onde possa se ver o mundo todo. Mas no versículo 9, embora Satanás tenha algum domínio neste mundo, ele não tem todo o domínio, que fique claro isso. Ele sim, ele é chamado de príncipe deste mundo. Sim, o mundo jaz no maligno, é verdade, mas ele não tem todo o domínio sobre todo o universo. Não, o domínio sobre toda a criação, o domínio sobre toda a natureza, o domínio sobre toda a humanidade, sobre todos os reinos deste mundo, pertencem a Jesus Cristo. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Como vemos no final do capítulo de Mateus, do livro de Mateus, do seu evangelho, capítulo 28, versículo 18. O diabo, sim, é mentiroso. Ele é um sedutor e ele está tentando seduzir e enganar o tempo todo. E ele estava fazendo isso com Jesus. Mas Jesus, na sua humanidade, Jesus resistiu-lhe firme na fé e na palavra, na confiança em Deus, na dependência de Deus e na palavra de Deus. E nós também devemos, meus irmãos, resistir às tentações, confiando em Deus e na sua palavra. Portanto, quando é dito aqui pelo diabo, tudo isso lhe darei, é uma mentira. Devemos desconfiar. Uma desconfiança santa. Nós devemos ter todas as vezes que alguém nos disser, tudo eu te darei. Tudo isso será teu, se você fizer aquilo. Se você fizer aquilo outro, desconfie. Desconfie. Desconfie sempre do inimigo. Porque o inimigo é mentiroso e ele sempre está tentando nos fazer cair, nos fazer tropeçar, nos desviar, nos perder.
Nesse versículo 9, meus irmãos, e eu estou caminhando para o fim, o diabo oferece um atalho para o futuro reinado de Jesus no reino de Deus. Jesus é o rei que o Pai escolheu, como diz lá o Salmo 2. Deus escolheu o seu rei no seu monte. Deus já tinha o seu escolhido, Deus tem o seu escolhido. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a quem eu escolhi, é Ele. Ele é o prometido, Ele é o Messias, o enviado. Ele viria para reger o mundo, para reger as nações, para ser o rei do reino. Mas o diabo oferece um atalho para o futuro reinado de Jesus no reino de Deus. Um atalho que evita a cruz, um atalho que evita o sofrimento, que evita a obra redentora de Jesus na cruz, a um custo muito alto, a um custo de trocar o amor do Pai pela adoração ao inimigo, pela adoração a Satanás. Se atende ao diabo, Jesus quebraria o segundo mandamento. Não se prostre diante de ídolo. Não dê culto a ídolos. Sirva a Deus, tema a Deus. Cultue somente a Deus, adore somente a Deus. Então, no versículo 10, Jesus rejeita a idolatria com todo o zelo do culto genuíno. Citando Deuteronômio 6,13, adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Satanás, está escrito isso também, só a Deus nós devemos adorar. Então ele ordena que Satanás se afaste. Derrotando o valente. Mateus 12, 29 fala daquele que entra na casa do valente, amarra ele e toma tudo que ele tem. Jesus está aqui derrotando o valente, cumprindo Mateus 12, 29. Ah, tudo isso aqui é teu e você quer me dar? Então eu te tomo. Nada disso é teu, nada disso te pertence. Sai, Satanás, para trás. Vaza daqui. Vai embora, porque eu vou cumprir a palavra, eu adoro somente o Senhor, eu presto culto somente a Ele. Com isto, versículo 11, o diabo deixou Jesus. Jesus resistiu ao diabo, permanecendo firme na palavra, estabelecendo assim um exemplo para os seus seguidores. E nós também podemos abençoar pessoas, inspirando pessoas na sua caminhada com Cristo, permanecendo firmes na palavra de Deus. Como Pedro disse, na sua primeira carta, no capítulo 5, se não quiser abrir, não precisa, confie na leitura que eu vou fazer. 1 Pedro 5, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Aleluia! Glória ao nome de Jesus!
a Ele pertence o domínio. Então, a seguir vieram anjos e o serviram. E isso inclui, certamente, a tão necessária provisão do alimento físico. Eu entendo que é isso que Mateus quis nos dizer. Que Deus vindicou o Cristo, que Deus honrou a fidelidade do Cristo, tentado na sua humanidade. Deus enviou, ao final da sua prova, depois de aprovado no teste, Deus enviou a provisão do alimento físico. Vieram anjos e o serviram. Isso mostra também o envolvimento do céu, o comprometimento de todo o céu, que sabia da importância dessa vitória inicial de Jesus nesse teste, neste primeiro teste, nesta batalha cósmica. Era importante para ele prevalecer, era importante para ele vencer. Então, além da provisão, além do suprimento ali do alimento físico, depois de 40 dias, disse que 40 é o limite para uma pessoa suportar privação física de comida, privação de alimento. 40 é o limite, ele estava no seu limite. Então Deus envia a provisão, mas envia também o testemunho de que ele não estava sozinho. Então eu quero propor aqui rapidamente algumas aplicações para nós terminarmos. Aplicações para a vida pessoal somente, como eu tenho feito. Primeiro, praticar a dependência diária da palavra. Encorajo você, meu irmão, minha irmã, encorajo você, Igreja Cristã Nova Vida do Jardim Alvorada, a separar ao menos 10 minutos por dia para ler um trecho das Escrituras. E todos os dias, ao ler o texto, pergunte: o que Deus está me dizendo hoje com essa palavra? Segundo, identifique áreas de fome espiritual. Pergunte-se: em que área da minha vida eu estou tentando transformar pedras em pães? Em que áreas da minha vida eu estou buscando soluções humanas para necessidades espirituais? Terceira aplicação prática: procure responder às tentações com a Escritura. Memorizar um versículo por semana, memorize, separe, destaque um versículo da leitura que você fizer, um versículo por semana, que ajude a enfrentar tentações específicas: ansiedade, orgulho, autossuficiência, impaciência, impureza. Memorize um versículo. Memorize um texto da Escritura Sagrada que te ajude a responder com a palavra, com a Bíblia, a algumas tentações da vida. E por último, reconheça limites e vulnerabilidades. Escreva em um caderno ou num bloquinho: onde eu estou mais fraco hoje? Que área da minha vida hoje eu me encontro mais fraco? E transforme isso em oração. Amém? Obrigado, Deus. Graças por tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essa palavra à nossa vida. Ajuda-nos a aprender com a firmeza do nosso Senhor, do nosso Salvador, que suportou essa tentação na sua humanidade, que não usou sua prerrogativa de Deus, divina, para vencer essa luta, mostrando para nós que, usando a espada do Espírito,
sendo fiéis a Deus, confiando nele e na sua palavra, nós também podemos prevalecer, nós também podemos vencer as nossas tentações. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé.